Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vocês já sabem, estou com vocês nessa edição do podcast. Hoje nós vamos falar com o Ricardo Velhinho Ruschel e vamos conversar com ele sobre sua trajetória como arquiteto no mercado imobiliário e os desafios de empreender nesse setor. E o Fórum da Liberdade 2024 está se aproximando. Acontece dias 4 e 5 de abril na PUC-RS. O Fórum é o maior evento de debate da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Estamos com a venda de ingressos aberta e os ingressos estão voando. Então corre lá na bio do Instagram para garantir o teu ingresso e nos vemos no Fórum da Liberdade. E quem está apresentando esse episódio comigo é a associada do IEE, Bárbara Remussi. Bem-vinda, Bárbara. Oi, Fernanda. Oi, Ricardo. Um prazer estar com vocês hoje. E claro, o nosso convidado especial desse episódio, que é o Ricardo Ruschel. Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito me honra esse convite, porque, em primeiro lugar, a admiração que eu sempre tive pelo IEE, né, pelas pautas em favor da liberdade, do empreendedorismo. Eu sou um consumidor voraz dos produtos do IEE, principalmente o Fórum da Liberdade, então eu fico muito honrado e muito agradecido pelo convite, a gente poder falar um pouquinho sobre cidades e sobre o nosso dia a dia. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. E hoje nós três temos uma coisa em comum aqui, que os três são arquitetos, mas vocês não precisam ficar assustados que a gente vai falar de um monte de coisa que afeta a vida dos não arquitetos também, justamente essa nossa conversa hoje. Então, para introduzir o Ricardo, ele é arquiteto na Smart e transita por diversas frentes do mercado imobiliário, do projeto em si até a incorporação. E como a nossa ideia aqui, Ricardo, é contar histórias, podemos começar pela tua apresentação, nos contando um pouco sobre de onde tudo começou, o que te despertou para atuar no mercado imobiliário, tuas influências durante a vida aí. Legal. Bom, eu sou arquiteto urbanista formado pela URGS em 1997, então eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, né? Já tenho aí 25 anos, mais de 25 anos de atuação no mercado, né? E quando eu me formei, eu na verdade, assim, eu tive excelentes escolas de arquitetura, né? Eu fui, durante um tempo, trabalhei como estagiário no arquiteto Pedro Simes, que é um dos maiores arquitetos do Rio Grande do Sul, principalmente na questão de arquitetura residencial. Depois eu acabei trabalhando como sócio no outro escritório de arquitetura, logo quando eu me formei, né, eu acabei entrando como sócio, onde eu sempre tive uma visão bem multidisciplinar da arquitetura, né, a gente sempre fez projetos de várias tipologias, não só, o que eu menos fazia até na época era mercado imobiliário, sabe, eu trabalhava muito projetos institucionais, alguma coisa de projeto residencial, projeto comercial, mas chegou um momento que eu sempre digo, né, o mercado imobiliário é um vírusinho, que ele te pica, ele entra em ti e não sai mais, né? Eu fui picado pelo mosquito do mercado imobiliário, eu acho que muito em função do meu pai, né? Meu pai era advogado, ele sempre teve um olhar para mercado imobiliário, ele sempre foi um cara que investiu muito em imóveis, sempre gostou dessa coisa de comprar, vender, permutar, enfim. E aí surgiu uma época, uma oportunidade, onde ele e o meu irmão, a gente acabou lá nos inícios dos anos 2000, tendo a ideia de comprar um terreno lá no bairro Jardim Botânico, nos altos do Jardim Botânico, ali perto, bem perto do parque mesmo, Parque Jardim Botânico, né? E a ideia era a gente comprar esse terreno, né? Eu fazer o projeto, eu tinha 3 anos de formado, eu fazia o projeto e a gente permutar com uma outra incorporadora, né? Bom, e aquilo ali, para mim, me abriu o mundo, sabe? Veio uma visão assim, olha, isso aqui é muito legal, o mercado imobiliário é algo muito fascinante, porque é onde a gente pode, através da arquitetura, se envolver no negócio, sabe? A arquitetura como base do negócio. Aquilo ali, para mim, mudou os parâmetros como eu me encarava profissionalmente. E a partir dali eu comecei a virar rato de mercado imobiliário. Então, assim, na época existia os classificados a 0 hora, né? Então todo domingo tinha um caderno de imóveis que tinha aproximadamente, 50, 60 páginas, só de anúncio de empreendimento, era apartamento avulso à venda, era terreno, e eu devorava. Eu ficava literalmente 1 hora olhando aquilo ali. Onde hoje a gente tem os sites das imobiliárias, o próprio Horror, né, que é muito bacana. Na época a gente só tinha
ativos classificados a 0 hora. Era o que a gente tinha de material para ver mercado imobiliário. Então, quando a gente fez essa permuta, né, com uma incorporadora, o projeto saiu, enfim, está hoje construído, um prédio bem interessante, assim, de 3 dormitórios, também nada de grandes arroubos de arquitetura, mas assim, foi um negócio bem legal. E ali eu pude conhecer todos os bastidores da negociação, né? Então, eu participei ativamente do processo de permuta, depois eu fiquei conhecendo um pouquinho como é que funcionavam as questões todas de negociação com fornecedores, com compradores, né? A questão toda de normas técnicas, as NBRs da vida e tudo mais. E aquilo ali eu pensei assim, poxa, eu tenho que de alguma forma, como é que eu posso conseguir colocar o meu traço de arquitetura pro mercado imobiliário, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso unir as duas coisas, né? Então, daqui a pouco, ter uma arquitetura, digamos, mais responsável, né? Mais bacana pro mercado imobiliário. Que até então, assim, sempre foi uma coisa que até na própria faculdade a gente sempre teve essa coisa, o mercado imobiliário é o grande inimigo dos arquitetos, né? Existia aquela arquitetura versus mercado imobiliário, né? Tanto que eu tenho uma palestra minha hoje em dia que eu costumo dar, que eu boto arquitetura mais mercado imobiliário. São coisas que elas podem e devem coexistir. A Bárbara está aí também para comprovar isso, né, Bárbara? Teu baita trabalho na Compor, né? Então, eu acho que podem essas coisas coexistirem, né? Bom, e aí, assim, terminada essa experiência, eu botei na minha cabeça, não, eu quero trabalhar com o mercado imobiliário, Aí eu tive uma segunda experiência, que daí eu já pensando em trabalhar com incorporação imobiliária, né? Muito também bebendo das fontes dos nossos irmãos argentinos, né? Então a gente passeia em Buenos Aires, Palermo Solvo, a gente vê vários prédiozinhos pequenininhos sendo feitos por arquitetos, né? Onde eles arrumam grupos de investidores, pessoa física, e acabam executando os seus projetos, né? Então eu disse, poxa, tem um caminho por aí, né? E aí eu tive uma segunda experiência onde um investidor, pessoa física, comprou uns terrenos na praia e ele quis fazer casas para vender. E ali digamos assim, eu entrei no outro lado do balcão, que é o lado de quem vai administrar e gerenciar uma obra. E até então, assim, eu nunca fui um cara de obra, não sou um cara de obra, né? Para mim a obra é uma coisa que realmente tem que deixar para os especialistas, né? Mas ali eu disse, daqui a pouco pode ser um balão de ensaio para se um dia eu quiser ter a minha incorporadora, né? E ali foi feito todo um processo, eu fiz o projeto, né? E fiquei responsável pela administração da obra. Aí eu comecei a contratar engenheiro, eu fazia toda a questão da cadeia de suprimentos, contratamos o empreiteiro, executamos a obra com um budget definido, entregamos a obra dentro desse budget, e aí depois, terminado a obra, a casa acabou sendo vendida, né, desses condomínios da praia. Então, assim, foi uma outra experiência que eu tive. Primeiro a experiência do negócio, depois a experiência dentro, como se fosse um gerenciador, um administrador de uma obra, né. E aí, em paralelo a isso, né, quando já estava com essa coisa decidida na minha cabeça, não, eu quero trabalhar com o mercado imobiliário, talvez com incorporação, não sei ainda, aí eu comecei a fazer alguns cursos, né. Eu tive um curso muito legal que eu fiz na PUC, que era Etapas de uma Incorporação Imobiliária, que ele dá tipo um overview de todas as etapas, porque a incorporação imobiliária é bem isso, né? Ela tem um ciclo longo e ela é um passo a passo, né? Tu tem que ter o início, meio e fim, e tu não pode passar dessas etapas, senão a coisa dá errado, né? E foi muito legal esse curso, assim, me deu uma visão legal, e junto a isso eu comecei a também fazer vários cursos. Imagina, arquiteto fazendo curso de viabilidade de empreendimento imobiliário, viabilidade econômico-financeira. Então, para mim, eu me lembro direitinho quando eu sentei no primeiro dia de aula, o professor perguntou, tá, mas todos vocês têm calculadora HP? Eu disse, não, eu não tenho calculadora HP, eu nem sei mexer, eu nem sabia mexer em calculadora HP. Eu usava a planilha Excel. Mas foi muito legal também, exatamente para saber, né, o que envolve uma viabilidade econômico-financeira para o empreendimento imobiliário. E aí lá por 2008, eu acabei conhecendo meu atual sócio, o Márcio Carvalho, né, onde a gente ficava, ele já com a empresa dele, que trabalhava para mercado imobiliário, né, a Neurama, né, fazia toda a parte de audiovisual, filmes, imagens para mercado imobiliário, mas também ele muito frustrado em relação aos rumos do mercado imobiliário da época, né? A gente estava em 2008, né? A gente estava pré o grande boom do mercado imobiliário, da entrada das grandes incorporadoras de São Paulo aqui, as incorporadoras de capital aberto de São Paulo aqui para Porto Alegre. Mas a gente ficava sentado, conversando, mas o mercado imobiliário isso, não sei o que. Daí eu como arquiteto, eu não consigo fazer um negócio legal, porque não dá. Quem sabe a gente para de reclamar e tenta daqui a pouco fazer a crítica ao que a gente essa crítica do mercado imobiliário através de um evento. E aí, de novo, né, aquela coisa, cada um com as suas referências. Ele também tinha essa referência de Buenos Aires,
mulheres, enfim, dos arquitetos incorporadores, né? A gente começou a ver outras coisas ao redor do mundo também, e a gente decidiu, então vamos... Na época a gente tinha um terceiro sócio, né, que acabou entrando junto para fundar a Smart, né? Então a Smart, ela oficialmente foi fundada em 2009, onde a gente aí começou com o primeiro empreendimento, né? Bom, e aí enfim, aí a coisa foi adiante, né? Mas eu acho que assim, eu devo muito ao meu pai, a esse amor que eu tenho, né? Essa paixão que eu tenho por mercado imobiliário, sabe? E ele era um grande entusiasta de arquitetura, então acho que foi uma coisa um pouco de sangue, né? Sim, porque eu fico pensando assim, hoje a gente olha o mercado imobiliário em todas as escalas, a gente vê já uma diferença muito grande. Uma pessoa que, assim, tá na faculdade de arquitetura hoje, tá descontente, pois ela não imagina como era há alguns anos, né? Que pensar numa arquitetura como a que vocês propunham a fazer, assim, na incorporação, parecia, assim, uma ousadia quase que, assim, sem olhar o risco, porque não existia, assim, né? Como é que foi, assim, o que deu o pontapé para vocês terem essa coragem de arriscar nisso? Mas muito legal essa tua colocação, Bárbara, porque eu vou dizer, se a gente tiver colocado todas as taxas de risco, enfim, toda uma numerologia em cima para ter as maiores certezas, a gente teria feito nada. Tanto é que, assim, tem uma história interessante na época, quando a gente pensou no nosso primeiro empreendimento, que é o Amélia Teles 315, que fica ali no bairro Petrópolis, ele fica quase na Avenida Nilópolis, ali perto daquela parrilla, né? Era um terreno de 9,90 por 39,90. A gente podia fazer um prédiozinho pequeno, né? Dava mais ou menos 1.000 metros quadrados de obra, em torno de 800 metros quadrados de área privativa, né? Então, assim, projeto muito pequeno, né? E na época a gente optou por fazer 8 unidades de 100 metros quadrados de um dormitório. O conceito do espaço aberto mesmo, loftzão, assim. E a gente começou um pouquinho a ir a campo, enfim, pegar opiniões, né? Enfim, pegar informações de pessoal do mercado e tudo mais, e todos diziam, não, vocês são loucos, fazer 100 metros quadrados com um dormitório, isso aqui vai ficar um valor muito alto de imóvel. Enfim, daqui a pouco um single morar, ou um casal morar, que daí até, inclusive, não era nem casal com filhos, né? Realmente casal sem filhos, né? Porque a gente viu que tinha o mercado, tinha um nicho de mercado, né? Dentro do universo que estava tendo na época do mercado imobiliário, né? Já era grandes empreendimentos, condomínios clube, apartamentos mais compactos, um pouco mais família, mas a gente viu que não, existe aí um nicho de mercado que não está sendo atendido, mas a gente nunca fez pesquisa de mercado, era muito da percepção dos nossos, enfim, do nosso olhar e do nosso, muito do feeling mesmo, né? Eu acho que é isso que tu perguntou, né? Os desafios e tudo mais, né? Então, realmente, foi o feeling, foi aquela coisa de saber que existia um mercado que não estava sendo atendido, né? E de trabalhar um produto que era 100 metros quadrados de um dormitório, onde a gente poderia, ao invés de ter feito 8 de 100 metros quadrados, a gente poderia ter feito 16 de 50 metros quadrados. Que a gente daí não assumiria tanto risco, né? A gente ficaria mais tranquilo. Daqui a pouco, isso aqui vai ficar com um valor mais baixo, vai ser mais fácil de vender, mas a gente não. Pessoal, se não tiver 8 famílias, 8 pessoas em Porto Alegre que estejam querendo esse tipo de imóvel, ok, a gente vai botar a viola no saco e vai ver, não, realmente, aquilo que a gente almejava e aspirava não faz sentido, né? Mas realmente, quando a gente iniciou a incorporadora propriamente dita, né, a experiência que cada um tinha era a experiência dos sócios, né? O próprio nome era o nome do sócio, era uma empresa nova e a gente sempre tinha aquele desafio. Na época também, assim, não tinha essa questão de redes sociais, acho que nem sei se existia Facebook na época, não me lembro, 2009, 2010, não sei, mas enfim, a gente não... eu acho que era no via Google, tinha, no máximo, né? E aí a gente, vamos botar o barco na água, porque se a gente não botar o barco na água, é que nem aquela coisa, né? É a metáfora do surfista, né? Se a água tá gelada, a água tá fria, o mar tá grande, mas se tu não entrar na água, tu não começar a remar, tu não vai chegar lá na arrebentação, tu não vai saber. Vai ficar sempre na praia olhando, né? E é o que a gente não quis fazer, né? A gente não quis ficar na praia olhando, a gente não, vamos entrar e tudo bem. Lá no meio vai ter alguma onda maior, a gente vai tomar algum caldo, alguma coisa, mas é isso aí, vamos ir remando, né? Acho que é muito a coisa do empreendedor, né? Acho que todo mundo que é empreendedor, vocês também são empreendedores, né? Você sabe, a gente às vezes não sabe o dia de amanhã, né? Melhor que a gente tenha que planejar, tenha que pensar os próximos passos, mas existem surpresas aí que a gente daqui a pouco não pode controlar. Tudo aquilo que a gente pode controlar, ok, mas o que a gente não pode controlar, a gente não pode ficar parado esperando a coisa acontecer, né? Você está ouvindo FLCast,
Falando sobre mercado, né, o mercado imobiliário, comentou ali na faculdade, via como os vilões, né, do desenvolvimento da cidade, acaba, independente se é pouco ou muito ousado, acaba dependendo de toda uma cadeia de mercado imobiliário, né, dos corretores, né, a pessoa que vende até a pessoa que compra. E mesmo os fornecedores também. Como foi isso, assim, em que momento o mercado absorveu essa ideia? Se tu percebeu esse momento? Sabe que a gente também é aquela coisa, né? Junto com o trabalho, a gente tem que ter também um pouquinho de sorte, né? Na época, ainda existe, né? O caderno Dona da Zero Hora, né? Porque ele era um caderno, assim, bem, enfim, que tinha uma relevância muito grande, né? E eu era muito amigo da Mariana Calil, que era editora do caderno Dona, na época. E aí, quando veio as primeiras imagens do Amélia Telles, quando os renders começaram a ficar prontos, eu resolvi mandar pra ela, né? Porque eu sabia que ela sempre foi uma guria super antenada, ligada em tendências, uma pessoa que morou fora há muito tempo. E quando ela olhou, ela disse assim, isso é na época do e-mail, não tinha nem WhatsApp. Ela respondeu assim, muito legal esse teu prédiozinho, pô, isso aqui, eu morei 3 anos em Barcelona, eu via muita coisa parecida lá, posso publicar no caderno do Dona de domingo? Pô, óbvio! E aquilo ali, gente, assim, foi impressionante, e caiu na contracapa, acho que na segunda página do caderno Dona. Até hoje eu me lembro, a chamada era uma nota com a fachada do Amélia Telles, e a nota, assim, escrito Charme em Porto Alegre. E aí comentando da gente, que a gente estava iniciando empreendimentos de pequeno porte, conectados à cidade, com gentilezas urbanas, aquela história que a gente ouve muito hoje em dia, né? Claro que isso não é nem, hoje em dia não é nem modismo, é uma tendência, é uma realidade, tem que ser assim, quer dizer, as cidades têm que viver dessa forma, tem que ser assim. Mas há 15 anos atrás a gente já falava nisso, já falava nessa coisa da cidade conectada, da cidade a pé, da cidade mais compacta, onde a gente pode fazer as coisas a pé, e aquela chamada ali nos deu 3 vendas, impressionante, sabe? Então aquilo ali nos deu uma credibilidade, apesar da empresa ser muito nova, os sócios, claro, terem um histórico, mas a empresa era muito nova, era desconhecida praticamente. Aquilo ali nos alçou um patamar de, pô, esses caras são sérios, os caras vão fazer um negócio legal. E aquilo ali foi bacana, sabe? E aí, quando efetivamente foi o lançamento, na verdade não teve nenhum evento de lançamento, eu digo que a nota do caderno Dona foi o lançamento da Smart, foi o lançamento do nosso primeiro empreendimento, né? O próprio mercado começou a falar sobre isso, né? Houve uma espécie de buzz no mercado, né? E uma coisa legal é que quando o prédio ficou pronto, né, a gente teve meio que a comprovação, né, de, pô, é um modelo legal, que pode dar certo, pode fazer sentido. E na época, isso é algo também, a pessoa que a gente tem que agradecer muito, ao Antônio Teixeira, da Maiojana, né? Onde ele quis conhecer o Amélia Telles. E ali foi ele com a equipe dele, o Rodrigo, Salomão, a Márcia, enfim, foi todo o pessoal olhar o empreendimento e ele olhou assim, isso aqui é lifestyle puro. A gente consegue reproduzir isso aqui numa grande escala? A gente, olha, temos que tentar. E aí começou um namoro, né, entre nós e Maiojama pra gente fazer algum projeto para ele. E aí começou, digamos assim, uma segunda vertente da Smart, né, que hoje em dia ela tá super formalizada e super ativa, que é a parte de conceituação e projetos para outras incorporadoras, onde eles começaram a olhar os nossos prédios, as nossas próprias incorporações, e eles olham, pode, a gente quer que vocês façam para nós o que vocês fazem para vocês, claro que numa escala maior, né? Então, assim, de certa forma, e aí a primeira experiência, né, como um núcleo de projetos também, além do núcleo de corporação, que hoje é capitaneado pelo Márcio, o núcleo de projetos é capitaneado por mim, a nossa primeira experiência como núcleo de projeto foi o Arts da Maiojama, ali na Lime Silva, do lado dos Elfos, onde um dia eles chegaram e disseram assim, olha, a gente tem um terreno de 3 mil metros quadrados que a gente está numa concorrência com uma outra incorporadora e a gente não tem a mínima ideia do que fazer, né? Então nós sentamos, fizemos uma imersão, uma semana chegamos e apresentamos para o dono do terreno, que também é de novo aquela questão, né, do trabalho junto com a sorte que uma das filhas do dono do terreno era arquiteto, então ela olhou aquilo e disse, pá, isso tá legal, tá diferente, sabe? E além disso, a gente teve também o entendimento da Maiojama em ter custos adicionais no projeto para, por exemplo, a gente conseguir ter aquele molde pedestres interligado ali em Silva, sabe? Então acho que também tem essa questão do quanto o incorporador, na verdade, o incorporador ele é um curador de arquitetura, né? Acho que a Bárbara está enfrentando muito isso, né? Nós somos, como incorporadores, nós também somos curadores de arquitetura, né? A gente tem que ter também um conhecimento, a gente tem que apreciar isso, saber o quão importante é um bom projeto, né? Para ter uma melhor venda, enfim, para ter uma melhor performance, porque no fundo
todo mundo quer vender bem, a um custo menor, né, e tudo mais, né? A gente sabe bem que é negócio, né? E todo mundo quer comprar também o melhor ao melhor preço, então. Então acho que eu acabei me estendendo um pouquinho nessa questão que tu falou, né, Bárbara, mas assim, para mostrar um pouquinho dessa trajetória, né, também do pós Amélia Teles, tudo que acabou rolando depois disso, né, e do quão importante é o incorporador entender isso, né, como algo que a arquitetura como centro do negócio, como é importante isso, sabe? O meu irmão trabalhou na obra do Artsy do início até o fim. Ele começou como estagiário. Foi uma obra bem complexa, né? Tinha uma questão toda do subsolo ali na frente, enfim. Mas para tu ver, assim, em prol de uma... E na época, de novo, né? Nós estamos falando de 2014, 2013, quando a gente começou o projeto do Artsy. Pouco se falava também nessa coisa do pedestre, né? De viver a cidade, né? E a gente, de cara, já detectou, bom, a gente tem que transformar aquele mall do Artsy numa extensão da Lime Silva, da calçada da Lime Silva. Os caras têm que estar passando por Lime Silva e tem que ter vontade de entrar nesse mall. Ele não pode ser isolado. Até porque a Cidade Baixa já tem esse potencial pronto ali, só tem que seguir, na verdade, com o que já existe. Exatamente. Respeito ao local, né? Acho que isso é bem importante mesmo. E, Ricardo, uma coisa que a gente fala bastante no IE e também no fórum é da responsabilidade individual, né? Em todos os setores da nossa vida. E vocês claramente saíram daqueles alunos formados pela arquitetura que reclamavam da cidade, que a cidade não respeita as pessoas, para ação, né? Para mostrar como é que se faz, para tentar também e arriscar. Vocês arriscaram tempo, arriscaram dinheiro de investimento para isso. E qual é o ponto que vocês acharam mais dificuldade nisso? Foi transmitir para as pessoas esse valor diferente da arquitetura que vocês estavam promovendo? Ou foi uma aceitação dentro da arquitetura? Como é que foi essa transição entre o arquiteto que critica para o arquiteto que faz acontecer? Sabe que eu costumo dizer assim, faço muito uma comparação com um filme de cinema, né? Um filme é aquela coisa assim, quando às vezes claro, nossa grande apreensão era ter uma aceitação legal de crítica, obviamente, mas também de público, né? Ou seja, não adianta ter aquela coisa, o prédiozinho bacana, legal, os arquitetos gostarem, todo mundo que é da área da arquitetura gostar, mas o prédio não vender, não conseguir ser concluído, porque a gente tem assim, hoje nós tem ótimas ideias em termos de projeto, tem muita coisa boa, né? Só que tem coisas que não são execuíveis, que não conseguem ir adiante por falta de viabilidade econômico-financeira, então, quer dizer, a gente tem que equilibrar essas duas pontas, né? Então, esse sempre foi uma das nossos grandes desafios mesmo, sabe? Eu acho que em termos de crítica, foi super bem aceito na época, né? Vários arquitetos, eu me lembro, na época a gente fez uma espécie de e-mail marketing, então a gente recebeu, inclusive, relatos, né, de pessoas, arquitetos e também não arquitetos, dizendo assim, finalmente alguém está olhando diferente. Uns dizem assim, olha, eu não tenho interesse em comprar imóvel, eu não preciso comprar agora, mas eu estou mandando esse e-mail para dizer assim, como é legal essa iniciativa de vocês, sabe? Como é legal essa atitude que vocês estão tendo, né? E da parte da crítica, da aceitação do público, né? Eu acho que assim, a gente tinha um material muito legal em termos de imagem, acho que o material conceitual estava muito bem colocado, né? A parte toda da comunicação, ela estava muito bem colocada, né? Porque a gente também sempre acreditou que a comunicação tem que nascer junto com a arquitetura, né? E não bem depois. Tudo tem que nascer junto, né? Então acho que também ele foi muito bem comunicado, né? Eu acho que o Márcio, ele sempre trabalhou muito bem essa questão da comunicação, do marketing, de posicionamento do produto e da marca Smart perante ao público, né? E sempre foi muito bem trabalhado. E aí eu acho que isso facilitou muito essa identificação de um público que olhou para aquilo e disse assim, isso tem a minha cara, né? A arquitetura como identidade, a gente sempre bateu muito. Não à toa que se a gente for olhar todos os apartamentos que foram vendidos e todos foram feitos, todos sofreram algum tipo de intervenção, né, interna, aquela que a gente chama de personalização, sem exceção, todos deixaram a cozinha aberta, a cozinha totalmente integrada ao living, que era uma coisa que na época se falava muito, claro, na cozinha americana, né, mas não como algo que fizesse parte da tua decoração, né, porque a planta ela mostrava muito
muito isso, né? Tipo, tinha uma ilha com fogão ou com a pia que ela tava do lado, perto de um sofá, por exemplo, né? E foi muito legal de ver que todos os clientes fizeram isso. Eles mantiveram a cozinha totalmente aberta. Então, acho que isso mostra bem essa identificação que houve, né? Bom, eu quero ter isso para mim, né? E a gente até dizia muito na época, assim, isso é um apartamento para aquele cara que daqui a pouco morou 3 anos fora, morou em Buenos Aires, morou em Berlim, tinha lá um tipo de apartamento, quando ele vinha aqui pro Brasil ele não encontrava algo igual. Então, acho que teve essa identificação muito forte. Você está ouvindo FLCast. Até usar esse gancho para falar um pouco sobre o termo mercado imobiliário, né? Que, enfim, sempre parece que é uma nuvem que paira, assim, que manipula as coisas e que muitas vezes é movido pela ganância dos incorporadores, né? Esse é o discurso que prevalece, assim. E aí, falando sobre isso, eu fiquei pensando, assim, na verdade, meio que já deu a resposta, mas quem seria o mercado imobiliário, né? Porque, na verdade, o que vocês conseguiram fazer é o produto perfeito para o mercado imobiliário, né? Deixar tu responder as perguntas. Mas é que eu acho que hoje, né, Bárbara, mudou muito isso, né? Me lembro uma vez eu e o Márcio, a gente estava numa palestra, acho que era, não lembro se era em Laguna, algum lugar assim, aí nos perguntaram, onde é que vocês querem se ver, como é que vocês enxergam a Smart daqui a 10 anos? Como é que vocês querem estar daqui a 10 anos? E a gente falou assim, sem nenhum altruísmo, sabe? A gente diz assim, a gente quer que existam várias Smarts ao longo desse tempo, né? Que todo mundo vá para esse lado, porque primeiro ganha a cidade, né? Ganha todo mundo e ganha a gente também, né? Para ver assim, pô, que aquele trabalho que a gente fez lá atrás e que a gente vem fazendo é algo que tá fazendo sentido, né? Que as cidades estão precisando, as pessoas estão buscando isso, né? Então eu acho que de certa forma a palavra mercado imobiliário, ela sim, concordo contigo, ela sempre foi muito mal falada, né? Todo mundo fala mercado imobiliário como se fosse a coisa da especulação e na verdade é uma grande bobagem isso. Especular é tu pegar um terreno e ficar durante 20 anos com o terreno parado, especulando, esperando ele aumentar de preço para daí vender. E aí fica com aquele ativo lá parado e gerando, daqui a pouco, gerando transtorno para a área, gerando uma coisa que não é legal. Mercado imobiliário, não. Tu tá fazendo um negócio, né? Tu tem... Em primeiro lugar, é um negócio de ciclo muito longo, né? Entre tu captar um terreno e começar a vender logo, às vezes demora 5 anos. Depois tem mais o tempo de maturação do prédio, garantias e tudo mais, ou seja, é de ciclo longo, é de risco enorme, né? Então por que fala tão mal do mercado imobiliário? Se é ele que define a cara da cidade, eu sei, eu entendo que, claro, a gente tem situações que poderiam ser feitas coisas melhores, concordo, acho que sim, né? Mas é como qualquer negócio. Tu tem uma loja, um restaurante que trabalha com uma comida não tão boa, mas tem outros restaurantes maravilhosos, né? E ninguém generaliza, ninguém fala mal os restaurantes, né? O dono de restaurante é um ladrão, enfim. Por que falam isso do mercado imobiliário? Se é um cara que está tentando fazer negócio, que está tentando viabilizar algo, está tentando mitigar riscos, né? Que tem que ter a sua margem, sim, né? Que ao cabo do negócio tem que ter o seu retorno financeiro e às vezes, dependendo do caso, não consegue ter, que dependendo com um ciclo longo e com essa economia do jeito que está, com a questão toda política, daqui a pouco, no meio do caminho, tem uma crise e aí o que tu faz? Né? Que nem estava agora. O pessoal todo lançando empreendimento a X mil reais o metro quadrado e aí, há uns 2 anos atrás, deu aquela subida no INCC enorme. E aí os custos de obra ficaram inalcançáveis, né? E aí como é que tu faz com a tua viabilidade, né? Sendo que tu tá daqui a pouco com a tua obra sendo construída. Pô, tu tem que ser considerado vilão, pelo amor de Deus, né? Então assim, olha a distorção que tem, e é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa de colonização nossa, sabe? Aí a gente vai lá pra trás, da colonização portuguesa, né? Que, pô, tu não pode gerar lucro, tu não pode ser empreendedor, tu não pode ter o teu negócio, tu não pode tentar montar algo que tu tá lesando alguém. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu tenho certeza que nos Estados Unidos o incorporador não é tão mal falado, assim, né? O mercado imobiliário não é tão mal falado. Sim, assim como falou, usou o exemplo dos restaurantes, eu achei muito bom, porque da mesma forma, são as pessoas que escolhem se elas vão naquele restaurante ou no outro, se vão que eu julgo que é bom ou ruim. E se, enfim, também
também se tá fazendo alguém contente, aquele restaurante que eu acho ruim, de quem é o papel de corrigir, se é que é o papel de alguém corrigir isso, né, assim, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, claro, é que quando, talvez eu fiz essa analogia com o restaurante, claro que é muito mal comparando, porque, claro, os impactos de um prédio são muito maiores, e às vezes é isso que pega mais também, né, é o impacto ao vizinho, é o impacto ao entorno imediato, né, mas aí que eu vejo, assim, a importância, né, a responsabilidade do incorporador como um curador de arquitetura, de ter um excelente projeto que gere um impacto positivo. A gente tem que gerar um impacto positivo. Nós somos interventores urbanos, né? Nós vamos fazer uma intervenção para ficar ali 50, 100 anos, né? Se daqui a pouco a gente for derrubar uma casa que seja mais antiga ou tirar algumas árvores, o objetivo é que se faça algo melhor, né? Então, sempre se fala nessa questão também, né? Da densidade, vai densificar, não sei o quê. Não, tem densidade e densidade, né? Eu acho que se for para fazer algo melhor, para gerar um impacto positivo na região, para melhorar teu quarteirão, a tua rua, não tem problema nenhum em densificar, tá? Então eu acho que tem muito isso, eu acho que é muito... por isso que eu vejo, assim, sabe, a responsabilidade que o arquiteto tem em relação a isso. Porque ele está recebendo uma folha em branco que vai gerar impacto na vida de muitas pessoas. Por muitos anos, né? Por muitos anos. E ele tem que ter a autoridade de fazer algo bacana, né? Porque o incorporador está contratando ele para isso, né? Então uma responsabilidade enorme de fazer algo muito legal. Porque senão, claro, e aí eu concordo. Aí sim o mercado imobiliário é mal falado. E na verdade o mercado imobiliário é assim como qualquer outro mercado, responde a uma necessidade de quem vai comprar, de quem vai usar esse prédio, só que tem uma resposta muito mais longa, né? Até tu conceber o projeto, até tu executar, pode ser que o teu perfil mudou ali também, então tem muito mais risco, eu acho que as pessoas acabam não vendo isso também, né? Então tem uma questão de previsibilidade, de ver o impacto que vai causar hoje, daqui 10, 20, 50 anos, né? É muito mais complexo, né? Não, é verdade. Mas eu acho assim, o que eu vejo, sabe, da cena atual, Porto Alegre, acho que tanto, vamos dizer que Porto Alegre e São Paulo são os maiores centros de uma boa arquitetura para mercado imobiliário, de bons produtos, né? Então a gente vê excelentes escritórios de arquitetura hoje, a gente vê várias incorporadoras, né, trabalhando nesse perfil, e acabou se tornando Porto Alegre um centro disso, né? Tanto é que a gente recebe muitos pedidos e muitos convites para fazer projetos em outras praças, né? Fora aqui de Porto Alegre, fora do estado principalmente, né? Estão fazendo projeto até lá em Belém do Pará, tem uma ideia. E a gente nota que em outras praças é algo para eles que ainda assim é algo quase que uma novidade. E eu sempre digo assim, falando de Porto Alegre, isso não tem que mais ser um diferencial, tá? A boa arquitetura para os prédios, para o mercado imobiliário, ela não tem que mais ser um diferencial. Hoje em dia é quase que nem o vidro elétrico do carro. Ele tem que ter, né? A gente tem que buscar outros diferenciais, até num mercado competitivo, né, desse. E isso é legal que eleva a régua, sabe, gente? Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Então, a gente começa a ter incorporadoras voltadas para isso, escritórios de arquitetura mais preparados, com um belo repertório de projetos, e melhor de tudo, a gente começa a ter uma aculturação do cliente final. Ele começa a olhar aquilo ali e dizer assim, não, essa é a minha regra. Ele começa a exigir isso, e é isso que faz a mudança, na verdade, quando o cliente exige. Exatamente, é o círculo virtuoso, né? Porque a gente sempre reclamava, né? Mas por que o Buenos Aires, a arquitetura de Buenos Aires é muito melhor? Bom, é que, vamos lá, Buenos Aires, década de 10, 20, era primeiro mundo, né? Então, assim, eles têm uma questão cultural diferente, né? Mas não vão muito longe, Uruguai, né? Só que isso foi um trabalho em conjunto, né? Que foi feito, que eu acho que, eu não sei o quanto isso teve influência ou não dos incorporadores de lá, mas eu acho que sim, acho que, digamos assim, é a tempestade perfeita que aconteceu, né? E lá a gente sabe que o público exige isso, né? Então a gente começa a ver até uma coisa bacana de ver assim, a gente vai agora pros condomínios no nosso litoral, né? O que a gente vê de casa legal, né, de projetos bacanas, de casas que clientes que demandam seus arquitetos com isso. Eles dizem, eu tenho no Pinterest, alguma coisa assim, eu vi no Instagram, eu estive lá em José Inácio, olhei umas casas legais, eu quero uma coisa parecida. Então, assim, a gente começa a ver um sinal, né, de que o cliente final, ele tá olhando isso como um valor. Então, assim, se ele olha isso como um valor, tu como incorporador não pode mais abandonar isso. Você está ouvindo FLCast.
E a gente até comentou um pouquinho sobre gentileza urbana e tal. Acho que é interessante a gente explicar um pouquinho disso, porque acho que quem tá escutando talvez não saiba o que é esse bicho estranho que tá sendo falado aqui, né? Não, gentileza urbana é tudo aquilo que tu proporciona no teu prédio, no teu projeto, para tornar a cidade mais agradável, né? Para tornar o caminhar, tornar a calçada melhor, né? Um exemplo disso é, por exemplo, vamos lá, a gente pega hoje em dia, tem em função, obviamente, da segurança, né? Todos os recuos de jardins dos prédios, né? O jardim é aquela parte frontal ali do prédio, onde é jardinado, ele é gradeado na frente. Então, quem está passando na rua, na calçada, ele enxerga do seu lado uma grade, e do outro lado, obviamente, a rua, né? A gentileza urbana não mais é do que tu tirar essas grades e tu levar o jardim, do teu recuo de jardim, do teu prédio, da tua edificação, junto à calçada, né? Tu fazer essa integração, né? A gentileza urbana é daqui a pouco tu ter um prédio residencial onde no térreo tu tenha uma loja, tu tenha um comércio, tu tenha um restaurante, tu tenha um bar, tu tenha um café, né? Por que a gente gosta tanto de caminhar em Manhattan, né? Aquilo ali é o, digamos assim, por mais agitada que seja a cidade, por mais barulho de sirene, ambulância e tudo mais, aquilo ali pra mim é o suprassumo da gentileza urbana, porque tu tá ali com a fachada, também é um outro conceito que se fala muito da fachada ativa, né? A fachada ativa é quando tu tem exatamente esse térreo das edificações com algo acontecendo, seja um jardim, seja uma mini praça, seja uma loja no térreo, onde tu acaba utilizando aquele térreo. Aquele térreo, ele não é, ele é de uso público, né? Ele é um térreo privado, mas de uso público, né? Então isso para mim é a gentileza urbana. Quer dizer, para mim não, né? Isso é um conceito de gentileza urbana, é isso, né? É tu ter essa, gerar essa aproximação, essa sinergia entre uma edificação existente e o cara que tá passando na rua, né? Claro que com uma boa arquitetura também, porque a arquitetura, eu acho que assim, a boa arquitetura, claro que é um tanto quanto subjetivo isso, mas uma arquitetura com responsabilidade, ela é gentil também. Ela é gentil para a cidade. Não, uma coisa interessante sobre isso que da gentileza urbana com a arquitetura, ou versus arquitetura, tinha uma professora de urbanismo na faculdade que ela falou uma coisa que, daquelas coisas que ficam assim, tu fica pensando depois, até hoje, às vezes eu lembro disso. Ela falou, por exemplo, da Rua Padre Chagas aqui em Porto Alegre, que hoje até ela tá mais bonita, eles têm reformado várias das construções, mas na época ali, 2012, ela ainda, se tu fosse parar pra olhar as edificações, elas não eram bonitas, mas as atividades foram se desenvolvendo ali de uma forma que no nível das pessoas estava agitado, tinha coisas acontecendo e acabava se tornando bonito e agradável. Exatamente. Então, assim, tu tá falando isso de 2012, né? E aí até tem o próprio Jaime Lerner que falava, né? Quando se fala muito desse conceito do novo urbanismo. O que é o novo urbanismo, né? Quando a gente tem uma cidade, que é uma cidade mais compacta, onde tu tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então, tu tem lá o comércio misturado com lazer, com serviços, com residência, então onde as pessoas consigam fazer as coisas a pé num raio de, enfim, X quilômetros, né? E o Jaime Lerner que falava, isso na verdade é o novo velho urbanismo, que cidades europeias todas são assim, né? Cidades antigas, medievais, enfim, é tudo aquilo ali, né? E é legal isso, assim, a gente teve um momento de planejamento urbano das cidades brasileiras e é totalmente de encontro a isso, totalmente contrário a isso, né? Então, no nosso caso, para Porto Alegre, né? Imagina, tu ter um centro administrativo, é absurdo, centro administrativo onde tu tem que pegar o carro para ir para tua casa, que daqui a pouco tu mora a 10 quilômetros de casa. Aí tu tem lá num outro lugar que é a parte dos hospitais, no outro lugar que é a parte das escolas, ou seja, haja carro para tudo isso, né? Eu acho que daí Brasília é o suprassumo disso, né? Desse erro urbanístico das décadas de 60, 70, enfim. E é legal que esse conceito, né, do novo velho urbanismo está cada vez mais em voga, está voltando isso, né? E nesse ponto é muito legal de ver assim, o quanto a atual administração de Porto Alegre, né, no papel do prefeito Melo e do secretário Germano Brem, secretário das Mamus, o quanto eles estão olhando para isso, né? Agora vai estar acontecendo a revisão do plano diretor, que acredito vai acontecer, ele vai finalizar em 2025, se não me engano, né? Mas o quanto eles estão pensando numa cidade desse tipo, né? Numa cidade onde tu daqui a pouco não faz mais sentido ter uma zona puramente residencial, né? Por exemplo, a gente pega aqui Três Figueiras, se a gente quisesse, a gente não poderia fazer um prédio comercial, né? O porte máximo que a gente pode ter de um empreendimento comercial é 200 metros quadrados, que é uma loja, restaurante. Então, assim, isso é absurdo, em termos de planejamento urbano, em termos de cidade, de uma cidade atual, de uma cidade que ela tem que ser mais compacta, mais densa. Isso vai totalmente contra, né, o que
ao que se pensa em termos de planejamento urbano, né? Então isso é muito legal, sabe? O que a prefeitura está fazendo, né? O quanto eles estão olhando para projetos especiais, né? Bom, a gente começa a ver as coisas que estão dando certo em Porto Alegre, né? A própria orla, essa provável revitalização do Cais Mauá, né? Isso tudo vai ao encontro desse tipo de cidade que todo mundo quer, né? Quando a gente vai para o exterior, a gente adora. Por que Porto Alegre não pode ser assim também? E, Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta que eu sei que vários da nossa audiência pensaram nisso também, a hora que falou das grades. O pessoal vai dizer, mas não é seguro. Então depois eu quero que tu comente sobre isso, porque eu tenho certeza que muita gente pensou isso também. Mas uma coisa que eu ia comentar, Ricardo, é que no IEA, no fórum, a gente critica muito o planejamento central, em termos econômicos, políticos, e a gente pode depois traduzir para quem tá nos ouvindo, mas o movimento que começou com o modernismo, de fazer planejamentos centrais de cidades, é nada mais que a mesma coisa lá que da economia, da política, que é tentar controlar toda uma cidade, uma sociedade, numa visão irreal, que não é a visão espontânea, como tu falou, em cidades medievais, cidades antigas, um urbanismo tradicional, digamos assim. Então isso muda, aí a gente começa a ver essas conexões que não deram certo na economia, não deram certo na política e foram implantadas também no urbanismo. E isso acaba refletindo nas cidades. Então, às vezes, a gente não entende, quem não vê esse lado do plano diretor, não entende porque lá no Petrópolis não tem um mercadinho na esquina, porque não pode ter. Então, queria perguntar pra ti, nessas atuações de vocês, pode ser em Porto Alegre ou fora, onde vocês encontraram maiores dificuldades de criar essas gentilezas urbanas por causa da legislação que vem com essa ideia de planejamento central, de regular toda uma cidade? Sabe que eu tive uma experiência de fazer um projeto em Belo Horizonte e eu não sei se mudou agora, tá? Mas eu fiz na vigência do plano anterior, isso foi lá em 2019, 2020. E eu fiquei impressionado com a quantidade de regras e regulações em cima de um projeto, né? E desde essa questão também de daqui a pouco, mas se eu quiser ter nesse prédio uma loja na esquina e coisa, não pode, né? Então, foi uma praça bem complicada. Eu não sei como é que tá hoje, talvez esteja melhor, assim. E sabe que essa questão da regulação e da centralização das coisas, né? E é impressionante. Até eu estava falando com o pessoal da prefeitura, né? Com os técnicos que estão em cima da revisão do plano diretor, e a gente estava comentando assim, quanto maior a regulação em cima dos projetos, quanto maior o número de leis e limitações, pior é a arquitetura. É diretamente proporcional, né? Então a gente vê, inclusive, cidades na Terra que tem assim uma regulação explícita, assim, mas é uma coisa assim que os caras querem regular até a inclinação do teu telhado. Bom, e a gente vê coisas horrorosas acontecendo, porque é tudo muito engessado, né? Tudo muito engessado. Então, é o que a gente vê no Brasil, né? É o que a gente vê nos governos a nível nacional, né? Essa questão toda de agora ter a reforma tributária, mas assim, o quão complicado é tudo isso, todo esse montoeiro de coisas, de impostos e tudo mais, o que isso gera de amarrações nos negócios, né? Hoje, para tu abrir um negócio, é uma fila interminável de coisas, né? Acho que melhorou muito com a lei da liberdade econômica, né? Eu acho que também isso respingou também aqui em Porto Alegre, né? Nas aprovações de projetos, né? Hoje, assim, para aprovar um projeto em Porto Alegre, a gente precisa de, no máximo, 5 meses. Isso é excelente. É um índice fantástico, né? Onde antes a gente, às vezes, demorava 2 anos, né? Porque tinha muita regulação, tinha muita regra, tinha muita coisa que tinha que exigir, que mostrar. Hoje em dia, eles estão preocupados mais, como é que é a tua volumetria, como é que é o teu prédio, como é que são os recursos em relação às divisas. O que tem dentro é responsabilidade tua. Hoje tem normas técnicas que regulam isso. Tem Código do Consumidor, né? Tem uma série de outras normas, tem a norma de desempenho, né? Daqui a pouco, se tu fizer um banheiro menor do que está na norma, daqui a pouco o incorporador, o próprio arquiteto, pode responder judicialmente por isso. Onde antes não, onde antes a gente tinha que ter até o tamanho do vaso sanitário, tinha que ser daquele tamanho ali. Isso é um absurdo. Então, quanto mais tu regula, quanto mais impõe limites, quanto mais impõe amarras, pior é o resultado das coisas. Seja na arquitetura, seja em qualquer outro negócio, né? Vai abrir um negócio cheio de imposições, cheio de coisas. Não tem liberdade para as coisas, né? Isso foi muito bacana que vocês trouxeram no passado
passado o Alain Berthaud, né, que falava muito sobre isso, né, e aí, em termos até de uma coisa mais macro, de planejamento urbano, né, do quanto o mercado tem que regular essas coisas, do quanto a gente tem que ir, o que o mercado está necessitando, né, de ter essa interação entre planejamento urbano e economia urbana, né. Então, isso é uma coisa muito interessante, né. Só que, claro, a gente vê hoje em dia que tem, principalmente dependendo, né, do posicionamento ideológico do governo, né, a coisa vai para mais, e aí, enfim, é realmente bem regulado, assim, demais, bem no sentido de muito, né, muito regulado. Não, quem perde é, no fim, as pessoas que estão tendo que conviver aí com os prédios que são limitados por essas imposições. Você está ouvindo FLcast. E eu ia dizer, é como uma empresa que tem que ter, sei lá, uma equipe inteira de contadores para a parte tributária, às vezes o arquiteto fica muito mais voltado em cumprir a regra do que fazer uma boa arquitetura, pensar na cidade. Então, isso é a mesma coisa. Então, para quem está nos ouvindo que não entende, que não é do ramo, digamos, da arquitetura, é uma analogia prática, é a mesma coisa. E outra coisa também que parece que esse papo de regulação, de norma para edificação é coisa do empreendedor, da pessoa que vai construir, do arquiteto, mas não, isso afeta diretamente na cidade, em todas as pessoas, porque afeta a cidade, né? A gente comentou antes sobre a orla, sobre a revitalização, isso afeta a autoestima da cidade, porque a cidade se desenvolve de uma outra maneira, então pode parecer que esse papo de regulação de edificações ou do planejamento urbano é uma coisa muito específica e nichada, mas afeta na vida de todo mundo, né? Claro, e sabe que no último censo agora, né, a gente viu um decréscimo da população de Porto Alegre, e aí todo mundo se pergunta, mas a população decresceu e continuam fazendo prédios, continuam vendendo prédios. Para que fazer a revitalização da orla? Para que não sei o que? Muito pelo contrário, né? A gente precisa pensar em gerar novos negócios, né? Gerar novos empreendimentos, ter investimentos. Eu acho que tem também essa questão toda da revitalização do quarto distrito, né? De atrair empresas da área criativa, da indústria criativa, porque a gente tem que reter e atrair talento. E é por isso que aí a gente, que eu acho que assim que muitos falam, né? Por que densificar tal região? Tal? Não, mas exatamente para isso, né? A gente precisa ter gente aqui em Porto Alegre, a gente precisa ter mais gente, a gente precisa ter esse crescimento populacional. Mas como é que a gente tem esse crescimento populacional? Exatamente tendo coisas para atrair essas pessoas, né? Transformar Porto Alegre num polo tecnológico, num polo universitário, num polo médico, né? A gente tem 3 vertentes aí que a gente já pode atrair uma gama de população enorme, né? Vamos pegar o exemplo de Santa Catarina, vamos pegar o exemplo de Florianópolis, né? Florianópolis está se tornando chamam de a Ilha do Silício, né? Assim, o que tem de gente migrando para a ilha de Florianópolis, né? Porque está se sentindo atraída por trabalhar, claro, fora a questão da qualidade de vida, turismo e tudo mais, mas são por trás de negócio. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente, sabe? A gente tem que gerar oportunidades de negócio para reter as pessoas e trazer pessoas de fora para cá. Só assim a gente vai conseguir um crescimento populacional. E daí sim, aí realmente eu concordo, né? Se a gente começar a ter um decréscimo muito grande e não ter uma curva de crescimento, daí a gente pensa bem, como é que a gente vai gerar coisas aqui, né? Para que público a gente vai vender? Falando especificamente de mercado imobiliário, mas aí vamos falar do varejo, restaurante e tudo mais, né? Então acho que tem que ter em mente isso, né? E por isso que eu louvo a administração do prefeito Melo, porque ela trabalha ao lado do empreendedor, olhando para a cidade, não deixando de olhar para as mazelas que a gente tem hoje em dia, mas ele está olhando para o empreendedor, ele vê que a forma de melhorar uma cidade, de atrair o talento, é a partir do empreendedorismo, é a partir de novos negócios, né? Uma coisa que eu nunca, nos meus 20 e tantos anos de atividade como arquiteto, eu nunca vi uma administração pública tão ao lado de quem vai empreender, né? Tão ao lado no sentido de o que tu precisa, vamos ajudar, né? Aquela coisa de vamos estar do mesmo lado do balcão, o que a gente precisa fazer aqui para melhorar as coisas, né? Não é o cara contra ti, não é aquele cara tentando te censurar, sim, é um amigo, é um parceiro de negócio, essa é a verdade. Sim. A gente podia falar um pouquinho sobre a tua atuação nas BEAs, sobre as BEAs também, aproveitar esse último, acho que a gente tá no final já, né, Fernanda? Quando o papo é bom, a coisa vai Poderíamos ficar horas aqui conversando. Espero que os nossos ouvintes estejam achando bom também, né?
Mas assim, Com certeza. a ASBEA, ela é a Associação Brasileira de História de Arquitetura, né? Então ela é uma entidade nacional, representa vários escritórios de arquitetura do país, né? Então, para ser sócio da ASBEA, tem que ter um CNPJ ativo, né? Não precisa, pode ter um membro só, dois membros do escritório, né? Mas assim, não é questão do porte, mas sim se eu ter um CNPJ ativo como uma empresa de arquitetura. E ela sempre lutou em prol do empreendedorismo, do arquiteto empreendedor, né? Do arquiteto ter o seu negócio, o seu escritório, né? Então a gente hoje trabalha muito com essa questão da representatividade institucional, né? Junto aos órgãos públicos, principalmente as prefeituras municipais, governos de estado, corpo de bombeiros, né? Vários órgãos e também órgãos e entidades empresariais, né? O próprio Sinduscon, Fiergs, entidades de classe também, IAB, CAL, e eu acho que também é uma oportunidade muito bacana de a gente fazer essa aproximação entre as BE e EE, porque acho que nós temos muitas pautas em comum, né? Muitas coisas que a gente entende como cidade, como negócio, acho que existe uma sinergia muito grande, né? E hoje em dia nas BE a gente existe lá toda uma diretoria, né? E cada diretor ele é responsável por uma determinada caixinha, digamos assim. Então tem a parte mais institucional, a parte imprensa, a parte de comunicação, a parte comercial, e a gente também divide formou as BE formada, as BE Rio Grande do Sul, né? Ela é formada por vários GTs, grupos de trabalho. Então hoje em dia a gente tem um grupo de trabalho que é do plano diretor, né? Que a gente trata de pautas principalmente em relação à revisão do plano diretor de Porto Alegre. A gente tem o GT de legislação, que trata dessas questões mais burocráticas de legislação de projeto, não legislação, digamos, não a parte jurídica, mas a parte legal dos projetos, né? Então normas, regulações das prefeituras e tudo mais. Nós temos GT de sustentabilidade, nós temos GT voluntariado também, que a gente promove algumas ações de voluntariado para algumas entidades carentes. O GT BIM, né, que o BIM hoje é uma ferramenta de desenho, né, do arquiteto, né, é um programa muito, falando de forma mais grosseira, assim, é o nosso instrumento de trabalho, né, nossa antiga prancheta, né, então é um fórum onde se discute novos softwares, novas formas de trabalho, né, então é uma entidade que trabalha em prol do associado, né, em prol também da representatividade da arquitetura gaúcha perante o público que não é arquiteto, né, então essa é a atuação das BEA, e aí ela é dividida em várias regionais. Hoje em dia, se não me engano, são 8 regionais, né, em alguns estados do Brasil, e tem, obviamente, as BEA Nacional, que fica sediada em São Paulo. A Fernanda tinha me perguntado, Fernanda, da provocação que tu fez da gentileza urbana, né, que eu vou te dizer, existe uma urbanista, na verdade não, ela não era urbanista, ela era uma escritora. Socióloga. A socióloga, Jane Jacobs, né, escreveu o livro Morte e Vida das Grandes Cidades, isso lá em 60 e poucos, onde ela falava exatamente isso, né? Quanto mais pessoas na rua, né, maior a sensação de segurança e maior a segurança efetiva, né? Que ela chamava de olhos da rua, né? Então é isso que eu acredito muito nessa coisa da gentileza urbana, da fachada ativa, né? Então, por que quando a gente está caminhando na Dinarte Ribeiro, a gente tem uma sensação de segurança maior? Claro, eventualmente pode acontecer algum que outro sinistro, mas a sensação de segurança que a gente tem andando na Dinarte Ribeiro ou no Bonfim, por exemplo. Bonfim, para mim, é o suprassumo disso, né? É muito maior do que a segurança que daqui a pouco tu tá caminhando em Três Figueiras entre condomínios murados, né? Então acho que esse é o ponto, né? Claro que nem tudo pode e deve ser totalmente franco e aberto, mas eu já acho que existem setores e ruas da cidade, quadras e bairros que podem ter isso, né? Quanto mais gente a gente tiver na rua, melhor, né? Petrópolis é um bairro que está se tornando assim, né? Lá há 15 anos atrás, quando a gente pensou no Amélia Teles, naquela região ali do Petrópolis, pouco se falava nessa coisa do peatonal, né? E era uma região que não era assim muito propícia ao caminhar. Hoje é super legal, super bacana, tem surgindo um monte de café, de restaurante, de bar, tudo igual. Montserrat é outro exemplo disso, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Muito a partir do empreendimento do próprio Trend 24, que saiu ali, então a coisa irradiou ali, né? Então tá sendo muita coisa bacana. Então acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que James Jacobs lá na década de 60 já estava nos ensinando coisas que a gente demorou pra beber tem que colocar em prática. E o maior fator que mostra o sucesso disso, fiz até uma análise essa semana, é o valor de mercado dessas regiões. O Bonfim pode passar a crise que for. Os imóveis naquela região podem ser antigos, pode não ter garagem, que é um
fator importante, ele continua sendo valorizado porque ele é essa região, porque ele transmite isso, né? Então, não é o mercado, o malvado, as pessoas lá do mercado imobiliário que definem que ali vai ser caro. São as pessoas convivendo e é reflexo do que ele é, né? Em características físicas que transforma nisso, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter aí um conjunto de fatores que façam que aquela região ela seja atrativa, né? A gente estava falando muito da revitalização do centro, né, por exemplo. E lá atrás, quando teve o primeiro projeto de revitalização do Cais do Mauá, isso década de 90, eu sempre pensava assim, mas para fazer algo que tenha uma atratividade, a gente precisa colocar mais residência no centro, né? Isso que na época o centro nem estava tão abandonado tá hoje. Apesar de que determinada região do centro diz que tem uma densidade super boa, né? Mas eu acho que ela tem que se espalhar para o resto. Então, eu acho que o fato de existir um plano diretor ou intenções, eu acho que ainda falta muito, né, para aquilo se transformar em algo efetivo, né, de algo atrativo para o mercado. Que nada mais não adianta a gente ter regulações legais, incentivos, se o mercado não for para lá, né? O mercado entende-se, inclusive, o próprio consumidor, né? Então, acho que ainda falta alguma coisa ali, né? Mas eu acho que é um caminho, né? É um caminho para uma região que de fácil acesso, tem atrativos muito bacanas em termos turísticos, culturais, principalmente, né? A gente tem uma gama de prédios que estão lá, ou prédios abandonados, ou prédios que estão em estado de miséria, inclusive prédios comerciais que podem ser retrofitados, né, revitalizados e transformados em prédios residenciais, que é uma coisa que a gente viu depois do 11 de setembro lá em Downtown, em Manhattan, né, que vários prédios comerciais, porque as empresas ficaram com medo de ficar perto do World Trade Center, e saíram de lá, foram, por exemplo, para New Jersey, e os prédios inteiros abandonados. O que os caras começaram a fazer? Começaram a transformar aqueles prédios comerciais em prédios residenciais. Tanto que a ponto de a gente ver em pleno Financial District, ver uma praça com playground. Então tem pessoas morando lá, né? Então acho que esse com certeza é um caminho para o centro. Te confesso que eu não sei quando isso vai acontecer. O próprio Quarto Distrito, né? Eu acho que aí o Quarto Distrito é outro. Acho que o furo é bem mais embaixo, porque é uma área muito grande. Acho que precisa muito investimento internacional, inclusive, em termos de infraestrutura, para aquilo se tornar atrativo para o mercado. Até então, hoje, pouca gente tem coragem de pisar no Quarto Distrito, pisar, digo, em termos de fazer negócios lá, imobiliário, né? Não sei, aí são sempre aquela coisa dos early adopters, né? Primeiro vem os bares, restaurantes, os caras mais artistas e tudo mais, mas eu acho que ainda tem um caminho enorme para o Quarto Distrito se transformar em um bairro realmente, uma região realmente pujante, sabe? Só que eu acho que o centro está um pouquinho mais perto. Acho que o centro, nós temos uma baita oportunidade de fazer algo bem legal, principalmente pelo que a gente já tem existente, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, garagens. Nós temos diversos edifícios garagens que estão lá ociosos, uma estrutura pronta. É só transformar em apartamento aquilo ali, né? Então, acho que aí sim, nesse ponto, veio o poder público e disse, não, vamos fazer algo ali. Só que só isso não basta. Já tem muito mais coisa, né? Então, aquela coisa que a gente estava comentando, né? Dos riscos do empreendedor, né? A gente... se tu tá falando que é tão legal sempre, por que não fazem negócio lá, né? Mas aí que tá, eu acho que entre tu achar legal, achar que tem futuro e fazer negócios, existe um caminho enorme, né? Vocês bem sabem, empreendedoras que são, vocês sabem que, né, não é tão fácil assim. Colocar a própria pele ali. Por isso que é sempre mais fácil ficar criticando da cadeira da acadêmica do que ir pra prática e fazer, né? Que é o que a gente vê. E, na verdade, a cidade é um organismo vivo, a gente tem que manter ela viva, tem que despertar alguns pontos, mas a gente só quer, pelo menos, que o poder público não interfira e não deixe ela morrer, né? A gente quer manter ela viva, mas quer menos interferência. Meu pai é que dizia assim, e aí, eu perguntei, e aí, pai, o que tu tá achando desse governo? Ele disse assim, olha, não atrapalhando já é um grande caminho, né? Então, acho que é isso, né? Acho que não atrapalhando, a gente já tá no lucro. Com certeza. E falando em revitalizar, Ricardo, tu falou num assunto que a gente não usou o termo dele aqui, mas a gente nem vai falar hoje, vamos ter que falar num outro episódio, que é a gentrificação, né? Uma hora a gente pode gravar um só sobre esse assunto que também dá pano pra manga aí pra gente conversar. Mas, Ricardo, queria agradecer a tua participação aqui conosco. Eu vou passar para um ping-pong final e depois a gente vai para os nossos agradecimentos finais. Ricardo, o que é o mercado imobiliário pra ti? Como é que tu conceitua, assim? Eu acho que o mercado imobiliário é transformação, tá? É transformação em prol da qualidade de vida, de uma cidade melhor, de uma vizinhança melhor.
melhor, de pessoas melhores. Muito bom. E liberdade, o que a palavra liberdade significa pra ti? Pra mim, eu como bom aquariano, liberdade é tudo, sabe? Acho que Muito bom. pra mim é algo assim que eu realmente eu preciso ter isso. Eu preciso ter. Pra mim é o respiro, né? Eu acho que em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu acho que na economia, nos negócios, na vida, né? Eu acho que o exemplo que eu dei antes, né? De lá de Belo Horizonte, de outros locais, quanto menos liberdade, quanto mais tolhida for a tua criatividade, pior é o resultado. E um livro que marcou a tua vida? Sabe que eu não sou o cara nada culto em termos de literatura, sabe? Eu não sou aquele cara devorador de livros. Mas tem um livro que, inclusive, é uma recomendação de leitura, eu acho que você já deve conhecer, que é de um jornalista paulista que se chama Raul Justilores. Adoro. Muito legal. Que se chama São Paulo nas Alturas. Aquele livro, assim, acho que todo incorporador é obrigação de ler, né? Arquiteto nem se fala, e eventualmente alguém que nem transite no mercado imobiliário, mas que tem interesse. Então esse livro ele fala muito da época lá das décadas de 50 e 60 em São Paulo, onde houve um casamento perfeito entre arquitetura e mercado imobiliário, onde alguns incorporadores, né, que eu estava comentando antes, que eram curadores de arquitetura, né, contrataram grandes nomes da arquitetura nacional e também alguns estrangeiros, porque na época teve também a imigração de vários arquitetos judeus fugindo do caos da Segunda Guerra, vindo para o Brasil. Então, assim, pra você ter uma ideia, né, falando para o público que não conhece, o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, o Copan, o Edifício Itália, então foram todos oriundos dessa época de ouro do mercado imobiliário paulista. Então, para mim, esse livro é uma bíblia em relação a mercado imobiliário. E o Raul Justilores, inclusive, ele tem uma página no YouTube fantástica, que se chama São Paulo nas Alturas também, onde ele é um cara, assim, ele é jornalista, ele não é arquiteto, mas é um dos jornalistas mais arquitetos que eu conheço. É impressionante, assim, a capacidade que ele tem de percepção das coisas, de análise da arquitetura, de crítica de arquitetura, e do que ele entende. Essas pautas que a gente estava falando e defendendo muito hoje, é algo que ele é muito defensor disso. E o livro vai contando a história da cidade também, né? Não só dos prédios. Sim, vai contando a sim. história da cidade como um todo. Pra quem gosta da história, saber a história do Brasil, de São Paulo, assim, é legal como ele conecta com a realidade que estava acontecendo. É muito bom. Inclusive, ele mostra exatamente a fase de apogeu dessa época e o declínio, e o porquê aconteceu o declínio, né? Então, assim, eu sei que a gente está no adiantado da hora aí, mas um dos fatores foi que, na época, começou, depois da construção de Brasília, começou a ter um crescimento, e a inflação começou a crescer muito no Brasil, né? E na época eles trabalhavam muito com condomínios a preço de custo, ou seja, eles vendiam os apartamentos, com o dinheiro da venda eles começavam a construir. E esses valores eles não podiam por lei ser reajustáveis. Só que o custo da construção começou a subir infinitamente. E aí muitos começaram a quebrar. E aí quando entrou na época o BNH, o que foi pensado? Não, vamos tentar padronizar os projetos, deixar eles mais padronizados possível para mitigar esse risco todo. E aí que a gente entrou numa fase horrorosa, né? Décadas de 80 e 90 foi muito em função disso, né? Mas enfim, tem uma série de outros fatores, né? Mas eu tô falando assim, de forma mais ampla e genérica. E por último, Ricardo, um conselho que tu deixa para nossa audiência, tanto os arquitetos quanto os não arquitetos que estão nos ouvindo agora. Olha, eu acho que assim, é muito de como eu enfrentei os meus desafios, né? E, inclusive, ao iniciar como a parte da incorporação, né? Eu acho que é bem a metáfora que eu utilizei do mar, sabe? A gente olha o mar de fora, mas não tem medo de entrar, sabe? Entra. Se tiver uma onda maior ali na frente, a gente fura e vamos lá, e vamos nadando, sabe? Eu acho que isso é o que faz a diferença entre quem quer empreender e aquele cara que sofre de parálise, sabe? É parada por análise, cara que fica só analisando parado, né? Então acho que esse é o principal. Legal. Ricardo, Bárbara, obrigada por esse momento, que a gente tenha mais muitos momentos desse de conversa, e eu abro agora para os agradecimentos finais de vocês. Eu queria te agradecer e te parabenizar também, primeiro por estar aqui participando, compartilhando com a gente, mas principalmente por ter sido um protagonista em Porto Alegre para começar a fazer essa roda de transformação girar no mercado imobiliário e nos empreendimentos, nos prédios que a gente vê pela cidade. Legal, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite de vocês, eu acho que um papo muito legal, né? Então já deu quase 1h30 de conversa e a vontade que tinha de ficar falando mais e mais, né? E também eu queria parabenizar vocês, né, como
como empreendedoras. Eu vi também teus negócios ali, Fernanda, muito legal, a questão do house flipping, eu acho fantástico isso, fantástico. Acho que estava discutindo esses tempos, inclusive com um grupo de trabalho sobre isso, sabe? Essa coisa de nós temos vários imóveis parados, né? Então, legal. A Bárbara, enfim, com a Compor, acompanho já teu trabalho já há tempos, né? Então, tô curioso, tô louco para visitar a obra do Vitor lá. Temos que organizar. Que tá ficando linda, né? E me coloco à disposição aí para outros podcasts, debates. Acho que essa interação também com as BEA, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente pode pensar, né? Então fica já o convite aí a gente propor algum tipo de evento em conjunto e as BEA, tá bom? Com certeza. Obrigada, pessoal, e a nossa audiência. Nos vemos no próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.